Oi, gente. Eu vou tentar fazer aqui um pouco de um resumo, né, da segunda sessão do livro de Apocalipse, do capítulo de 4 a 7. A gente viu que o Apocalipse está dividido em 7 sessões, né, paralelas. Não quer dizer que João está contando aqui uma história cronológica que vai do início ao fim, mas ele é como se ele repetisse a mesma história que evidencia a segunda vinda de Jesus e com ela o juízo sobre os não salvos, né? Então ele vai contando isso em 7 sessões paralelas, né? Cada sessão ele conta a mesma coisa e ele vai acrescentando algo a cada sessão. E conforme ele vai acrescentando, né, até o término, a gente vai ver que as coisas elas vão ficar mais, elas vão se elucidar, vão ficar mais claras, nós vamos entender mais. Na primeira sessão a gente viu Jesus glorificado, passeando pelo meio da igreja, atento ao que estava acontecendo na igreja, né? João diz que quando ele olha para trás, é que ele vê quem é aquela voz que fala, né? Ele vê um candeeiro, 7 candeeiros que são as igrejas, e um aspecto ao Filho do Homem passeando pelo meio das igrejas. Jesus ali fazendo um diagnóstico, percebendo o que estava acontecendo com as igrejas, né? Lembrando que o juízo de Deus ele vai começar pelas igrejas mesmo. Então Jesus chama essas igrejas ao arrependimento. E agora nessa quarta sessão a gente já vê algo diferente, né? O João fala que aquela mesma voz da primeira visão agora fala para ele, né? Como uma voz de trombeta, sobe que eu vou te mostrar aqui as coisas que vão acontecer. E ele fala que ele sobe imediatamente em espírito, né? Porque é impossível nós com o nosso corpo, né, pecaminoso, nós estarmos no ambiente de glória do céu, nós seríamos consumidos. Então ele fala que ele se achou em espírito no céu, e quando ele chegou lá, ele deve ter ficado assim muito extasiado, muito maravilhado, porque ele viu um trono e ele não tem palavras para dizer, porque ele disse que era aspecto de um jaspe, de um sardônio, que era uma luz assim tão forte, né? Ali realmente era a glória de Deus que a gente pode ver, devia ter sido algo assim realmente maravilhoso. Ele fala que em volta tinha o arco-íris ali simbolizando a aliança que Deus tem com os seus filhos, com o seu povo, que Deus sempre deu aliança, né, ao seu povo, e Jesus é o símbolo da nova e eterna aliança. Ele vai falar também que tem os 24 anciãos. Eu estou tentando falar rápido, mas estou falando bem desse capítulo 4 aqui, porque o capítulo 4 ele tem bastante simbolismo mesmo, né? Coisas assim que realmente se a gente não fizer apurar mais um pouco de tudo, a gente vai passar batida, a gente não vai entender. E esses 24 anciãos, quando se fala de 24, 12, sempre vai se referir à igreja. Então está se referindo aqui os 24, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mas os 12 apóstolos, né, que formam aí a totalidade da igreja de Jesus. Então são os 24, nós enquanto igreja, nós julgaremos também ali esse povo, né? Jesus vai ser o juiz, né? Mas nós, na qualidade de salvo, nós estaremos, vamos dizer ali, na participação desse julgamento. Porque essa sessão aqui, ela vai falar da perseguição do mundo à igreja, desde a ascensão de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, até a sua segunda vinda, né? O mundo sempre perseguiu a igreja do Senhor Jesus, sempre houve tentativas ao longo de toda a história e até o Senhor voltar. E nos dias de hoje a gente já viu tantas atrocidades que passa tanto regime político, ao longo desse período todo, os próprios apóstolos mesmo começando, né? Então, esse capítulo aqui é de extrema importância para a gente entender que Deus está vendo tudo, que Deus sabe tudo, inclusive mais à frente ele vai dizer que diante do trono como mar de cristal, então quer dizer ali tudo transparente, limpo, claro, né, que não vai ter conluio, não vai ter armação para as pessoas estarem ali, só vão estar ali aquelas que foram lavadas no sangue, e que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui vai dizer, ele quer dizer que desse trono também vai sair o juízo para aqueles que perseguiram a igreja. Não pensa que Deus não está vendo, né? A gente vê aí recentemente, teve aí uma blasfêmia com o nome de Jesus,
Então não nos cabe nós partirmos para a guerra, porque o próprio Deus, né, ele tem zelo pelas suas coisas, então vai ter juízo, né, aquele que não se arrepender vai ter o próprio juízo que ele mesmo está falando aqui. E depois ele vai falar dos 4 seres viventes, e aqui ele se remete a figuras de animais, que seria o leão na sua força, seria o boi no seu serviço, né? Seria o homem na sua capacidade de raciocinar e seria a águia, né, na sua agilidade. Então, ali se remetendo aos anjos, ao seu serviço angelical. E ele vai falar que todos ali adoram, não cansam de falar santo, santo, santo. Passando para o capítulo 5, a gente vai ver que aqui ele fala que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro que era selado por dentro e de fora. E ele viu que ali não tinha ninguém que era capaz de abrir aquele livro. Ele disse que ele chorou muito, como se ele dissesse assim: meu Deus, eu vim até aqui, eu fiz essa caminhada, eu vim até o céu e agora eu chego aqui, não tem ninguém que pode abrir esse livro. Ele diz que um ancião pega a voz e fala, né? Tem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é digno, ele que venceu, ele é digno de abrir o livro, né? E ele fala que quando ele olhou no trono, estava lá um aspecto, né, como de um cordeiro morto. Então o leão, ele vira o cordeiro morto e detalhe, né, que ele vê que ele foi e ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Porque ele é o cordeiro morto, ele tem autoridade para poder ir lá e abrir esse livro. E ele vai falar aqui de algo muito interessante na sequência, que é da oração dos santos, né? Cada um deles tinha umas taças, gente, isso é tremendo, as taças com as nossas orações que Deus guarda ali, né, como incenso, para você ver o valor que Deus tem com as nossas orações, né? Quando nós oramos, nós clamamos a Deus, Deus tem misericórdia, né? Dá oportunidade, nós estamos ali em conjunto trabalhando com o Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso. Mais uma vez ali a adoração, e ele diz que eram muitos adorando, ele faz uma linguagem exagerada aqui na matemática, que eram de milhões e milhares, vai dizer assim que eram incontáveis, né? A quantidade daqueles que estavam adorando ao Senhor. E agora ele vai falar aqui no capítulo 6, a abertura, enfim, desse selo, né? Esse livro é o livro da história do mundo. A história está na mão de Jesus, né? Então, ele que é digno de abrir. Então, começa aí falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Esse primeiro cavaleiro branco tem aí muita divergência acerca disso. Muita gente, eu não vou aqui poder expor, né, as possibilidades, mas eu acredito particularmente que seja de fato o anticristo, que é disfarçado ali de um período de falsa paz, de uma pessoa que vai vir para governar, para trazer aquela paz mundialmente que todo mundo aguarda, né, mas que na verdade ele vem como engano, como mentiroso, né, por consequência disso. Ele vai vir que o segundo que abriu o segundo ser vivente era um cavalo vermelho e foi dado o direito de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, né? O que a gente vê? A gente vê aqui a coisa mais clara que Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Que o amor se esfriaria, um mataria o outro, né? Então a gente está vendo isso aqui, as nações, uma lutando contra a outra, matando friamente. Depois ele vai falar acerca da fome, né? Que quando ele fala aqui que uma medida de trigo por um denário, quer dizer que um denário era o dia de um trabalhador, né? Que era o pagamento de um trabalhador. Então você trabalha um dia inteiro só para você se alimentar, mas que o pior do que isso, que talvez esse dinheiro nem viesse a dar, então seria para você comprar cevada. Cevada era um cereal de qualidade muito inferior que se dava para os animais, mas que ao mesmo tempo, né, você não ia danificar nem o azeite e o vinho, ou seja, aqueles que, né, que eram os privilegiados financeiramente, eles não seriam atingidos. Você acha que a gente não vê isso nos dias de hoje? Uma desigualdade social, a gente vê a maioria sem quase nada, praticamente sem o que comer, e aquela minoria, né, o rico com abastança, mas que não é tocado. Aí quando chega no 4º selo, aí já muda a história, porque aqui a gente vê que ele, aí já muda, vem
o juízo de Deus completo, assim, sobre com a morte, né? Tá dizendo que a abertura dos 3 primeiros selos é a consequência da morte. Essa morte aqui é um quarto, né? É a morte mesmo, morte final, de levar ao inferno. O 5º selo vai falar de algo tremendo, que são as almas que estão ali debaixo do altar e perguntando a Deus, né? Que até quando clamarem em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue que habitam sobre a terra. Então eles estão ali clamando: nós morremos pelo teu evangelho, nós morremos, até quando tu vai deixar isso, Deus? Ele fala que ainda não se completou o número de seres mortos, então quer dizer que ainda viriam muito mais, né? Que tem um número fechado aí de mártires, de pessoas que vão morrer, de sangue que vão ser derramados pelo Evangelho. E vai ter um prazo, é o dia do juízo isso, né? E o 6º selo a gente vê aqui aquele versículo chave que evidencia a segunda volta. É muito tremendo esse 6º selo aqui, que ele fala do sol que se tornou negro, né, com um saco de crina, lua em sangue. A gente vê isso lá em Mateus, Jesus falando do fenômeno que vai acontecer na natureza, com que o céu se recolheu como um pergaminho. Isso é muito forte, gente. Que os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós, que as pessoas estão procurando a morte. Elas estão apavoradas, elas estão agoniadas, porque quem é que pode fugir desse juízo, né? E aqui os 144 mil selados de Israel, ele começa a dar um número aqui de 12 mil de cada tribo. Não é literal esse número 144 mil aqui, e quer dizer aqui, como já falei, 144 mil, as 12 tribos, 12, tudo isso se refere à igreja, né? Então que vai ter separação, aqueles que estão selados pelo sangue de Jesus, esses se livrarão do juízo. Então eu espero que tenha ajudado, que tenha elucidado um pouco mais, e com a graça de Deus nós iremos avançando, com o Espírito Santo nos iluminando. Amém.